Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre quem está com o controle remoto da sua vida. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Já aproveita para pegar a sua garrafa ou seu copo de água, sua caneca de café para a gente trocar um dedo de prosa aqui. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero te pedir para você me seguir lá no Instagram, @eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. Quero também te pedir para que você faça contato conosco através do nosso canal do WhatsApp, DDD 22 99222 1003. E vamos falar aqui, vamos refletir, vamos prosear bastante sobre essa pergunta, né? Toda pergunta leva a gente a reflexões, né? Isso é muito importante. E essa pergunta é forte, né? Quem está com o controle remoto da sua vida? Será que você tem dado poderes a outras pessoas ao invés de assumir esse poder, essa gestão da sua vida, esse protagonismo? Porque essa pergunta, né, nos leva a olhar para a nossa autorresponsabilidade. Estamos sendo, de fato, autorresponsáveis pela nossa vida? Porque muitas vezes a gente vai para o lugar, tá, de vitimismo, de que tudo que acontece com a gente é responsabilidade do outro. E aí você pega esse vitimismo e não faz nada porque você não tem controle sobre isso, né? Como é que você vai controlar o que as pessoas vão fazer com você? Não tem como. E aí, como vítima da vida, como vítima das pessoas, como vítima das questões que acontecem, você vai se encolhendo. E cada vez menos você vai tocando nesse controle remoto de mudar o canal da tua vida, de mudar o volume, de realmente olhar, né, para o que você deseja de fato ser. E muitas vezes, gente, isso acontece na nossa vida de forma inconsciente, né? O que eu quero dizer de forma inconsciente? Você vai dando poderes às pessoas para fazerem coisas sobre a sua vida. Que pode ser coisas muito simples, como coisas mais sérias. Então, por exemplo, é alguém que, quando você sai para tomar um sorvete, essa pessoa que escolhe o sabor por você nunca diz qual sabor você quer. Diz, qualquer um serve, escolhe lá e traz. E você geralmente come o que essa pessoa gosta. Daí pode ir indo, né, pra roupa que você vai usar, o estilo de roupa que você vai usar, o que você vai fazer no final de semana, com quem você vai se relacionar, onde você vai trabalhar. E aí daqui a pouco você perde, né, esse controle remoto. Você não sabe mais quem você está sendo, porque existe alguém que está controlando isso por você, está fazendo isso por você. E aí você sai do seu protagonismo, que é o seu grande poder, para dar esse poder para uma outra pessoa. E por que eu digo que isso às vezes acontece inconscientemente? Porque às vezes a gente está cansado da vida, a gente está cansado de tomar decisões. E olha que a gente toma muitas decisões ao longo do dia, né? Desde a hora que a gente acorda, a roupa que a gente vai vestir, as reuniões no trabalho, as conversas que a gente vai ter, enfim, o que a gente vai pagar, o que a gente não vai pagar, o que a gente vai comprar, o que a gente não vai comprar. Enfim, são muitas decisões ao longo do dia. E muitas vezes as decisões que são voltadas para a sua vida, você já está tão cansado de tomar tantas decisões, sabe, do trabalho, que quando chega para olhar para você, você está cansada, está cansado. E aí você não quer mais, não quero mais escolher, não quero, deixa que alguém faz isso por mim. Ou então fica na dúvida e não toma decisão. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Isso pode ser uma fase, mas isso não pode ser a sua vida inteira.
Como eu disse, né, esse é o nosso grande poder, o nosso livre arbítrio de escolher o que a gente vai ou não vai fazer, com a consciência que a gente tem hoje, né, baseado no que a gente entende, no nosso desenvolvimento, no que a gente sente. Baseado nisso tudo, a gente vai tomando as decisões da nossa vida. E olhar para isso, né, é como se a gente precisasse se encarar no espelho, né? Pegar um espelho e deixa eu olhar bem quem é essa pessoa que está se apresentando para mim. Deixa eu olhar como é que são os olhos dela, né? As rugas que estão aparecendo, ou pode ser uma pessoa sem ruga nenhuma, enfim, os cílios, sobrancelha, sabe? O contorno do nariz, da boca, os dentes. E a gente vai prestando mais atenção na gente e entendendo o que está acontecendo. É como se você tivesse a oportunidade de olhar para você mesmo, sabe? Frente a frente. Quem você se tornou hoje? Quem é você hoje? E muitas vezes a gente quer fugir dessas perguntas que eu estou fazendo aqui. A gente não quer olhar para dentro. E aí a gente acaba se distraindo. E as nossas distrações, gente, muitas vezes estão voltadas para trabalhar excessivamente. Porque aí eu estou, né, ocupada o dia inteiro, eu não tenho tempo de olhar para mim. Ufa, hoje trabalhei de 6 da manhã às 9 da noite, nem tive tempo de olhar para as minhas emoções. Só que aí o que acontece? Com o tempo, isso vai passando. E é tipo aquela história de pegar o lixo e colocar para debaixo do tapete. Uma hora isso está tão acumulado que você está tropeçando nesse tapete e levantando toda essa poeira. E aí vai ser bem mais complicado de cuidar. Então, a gente se distrai, por exemplo, fazendo compras excessivas. A gente se distrai estudando excessivamente. A gente se distrai comendo excessivamente. Então, tudo que vai para o excesso, ele tá distraindo a gente. Sabe? Se eu vejo séries em excesso, se eu vejo filmes em excesso, isso tudo tá distraindo a gente de alguma forma. E quando a gente começa a prestar atenção, né? Vamos pegar o exemplo da alimentação. O que eu estou comendo, né, durante o meu dia? O que eu escolho comer durante o dia? Que tipo de alimentação? Como eu como? Como eu mastigo? Sabe? E aí a gente começa a ter o quê? Um outro nível de consciência do que a gente está colocando, por exemplo, para dentro do nosso corpo. Se a gente pegar o exemplo da alimentação. Então, se a gente vamos pegar o trabalho. Hoje o trabalho que você está é um trabalho que está alinhado com a sua alma. Sabe? Que você sente lá no fundo da sua alma, pô, eu tô progredindo, tô no lugar certo, tô ajudando as pessoas que estão aqui, eu estou evoluindo. Nossa, que bacana trabalhar aqui, como é bom trabalhar aqui. Ou você está sempre reclamando do teu trabalho. Você só consegue ver o que não tem de bom no teu trabalho o tempo inteiro. Quando você está num trabalho, por exemplo, que você não gosta e você está ali obrigado, você está dando controle remoto da sua vida para essa empresa controlar a sua vida. Sabendo que você tem a escolha de tirar o controle remoto da mão dessa empresa e de ser autorresponsável pelas suas escolhas. Só que, claro, eu tô falando isso, talvez você comece a pensar aí do outro lado, mas, Fernanda, quando você fala de emprego, né, aí tem o salário, tem contas para pagar, né, e se eu não conseguir uma outra coisa que eu consiga pagar as minhas contas, seja um salário mais baixo, outros benefícios. Gente, o risco, ele existe. Né? Nada na vida é uma certeza. Tudo é uma questão da gente olhar e entender, né? Numa empresa onde você sofre algum tipo de discriminação, por exemplo, vale o salário que você está recebendo? Vale os benefícios que você está recebendo? Podem ser os melhores, mas a que custo emocional? Sabe? É sobre isso. Às vezes a gente está muito ligado só no material e a gente esquece de olhar as nossas questões emocionais. Porque daqui a pouco o dinheiro que você recebe dessa empresa aí não vai custear as suas doenças, porque elas vão vir.
Elas vão vir em algum momento. Então, gente, é algo assim, é muito sério que eu tô falando, sabe? E eu tô falando isso não é pra julgar a vida de ninguém, que eu sei que cada um tem aí o seu processo, as suas escolhas, mas é pra trazer consciência do momento atual que você está vivendo, sabe? De você olhar para o seu momento atual, de você olhar se realmente o que você está vivendo, quem é você hoje, te representa de verdade. Aí quando eu falo da sua essência, quando eu falo da verdade, eu tô falando da sua verdade mais íntima, sendo você, sem ter ninguém para te olhar e para te julgar. E quantas vezes a gente está acostumado a fazer coisas porque outras pessoas ensinaram a gente a fazer e a gente vai fazendo no automático, sem prestar atenção que, nossa, isso daqui agora para mim não faz o menor sentido fazer, por que eu tô fazendo isso até hoje? Ah, de repente você tá fazendo isso porque a sua mãe te ensinou, né, o seu pai, sua avó, e você faz porque eles te ensinaram, mas para você não tem sentido. Mas mesmo assim você continua repetindo. Como se você fosse um robô que tivesse que repetir padrões e que você não pudesse pensar e sentir por si próprio. Porque quando você faz diferente, talvez no início você não se reconheça. Porque é um processo, né? É um processo de mudança. Se você chega num ponto da sua vida que você olha e fala assim, eu já encontrei pessoas que me disseram isso, e não foram poucas, gente. De que, nossa, eu posso falar que eu sou muito exemplo disso. Chegou uma fase da minha vida que eu falei, caramba, não me representa o que está acontecendo hoje, não sou eu. Eu preciso buscar a minha verdade. Eu preciso olhar para mim, eu preciso que essa Fernanda que existe dentro de mim, que ela floresça de verdade, sabe? E paciência, porque vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E tá tudo bem. Assim como era a Fernanda antes. Tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava. E tá tudo certo. A gente não veio aqui para agradar todo mundo. Mas a gente precisa estar congruente. Será que a gente tem levado uma vida congruente? Que faz sentido com o nosso sentir? Que faz sentido com a nossa verdade interna? Quando eu dei o exemplo lá do trabalho, né, em que uma pessoa sofre preconceito e mesmo assim ela decide ficar, claro, é o processo dela. Mas eu volto a perguntar de novo, a que custo? A que custo hoje você fica com alguém, você se relaciona com alguém que não te faz bem? Porque você tem uma crença de que não pode se separar, tem que casamento é um só. Quantas coisas a gente recebeu do mundo, das pessoas, e muitas vezes a gente, sem pensar, de novo, sem refletir, sem ter consciência, vai repetindo esses padrões. E isso vai adoecendo a gente. Essa é a grande questão. A gente começa a adoecer. A gente começa a ver que a vida não faz mais sentido. A gente acorda de manhã e fala, pô, minha vida tá meio sem sentido, tá estranho, né? Não tá tendo conexão. Então a gente precisa ter essa coragem de olhar para dentro. Do que tá te distraindo, das pequenas mudanças que a gente precisa ir fazendo ao longo do tempo, né? Às vezes é mudança de... Às vezes você acaba descobrindo na tua vida que, poxa, eu sou feliz no meu trabalho, mas eu levo muito tempo para chegar no meu trabalho. E isso tá acabando com a minha qualidade de vida. E aí você decide morar perto do seu trabalho. Ok. Você arrumou uma solução do que ficar reclamando que, pô, o trabalho é muito bom, mas eu demoro 1h30 no trânsito para chegar lá, né? E aí são 3 horas por dia. E se você multiplica isso por um ano, quantas horas você perde só no trânsito que você poderia estar usando para algo muito melhor na tua vida? Então, é sobre a gente ir para esse protagonismo, sabe? O que eu preciso hoje fazer de alteração, isso vai custar, gente. Qualquer movimento que a gente faça diferente do que a gente está acostumado a fazer hoje, isso custa pra gente, né? Um pequeno desassossego, porque vai ter uma mudança. Quando a gente fala de mudança,
a gente sabe que isso traz, né, alguma coisa da gente fala assim, nossa, eu tô mudando isso. Olha o passo que eu tô dando. E às vezes pode parecer um passo muito maior do que a sua perna. Às vezes pode parecer uma mudança muito grande e você fica com medo de fazer essa mudança. Porque vem logo aquela pergunta, e se não der certo? Mas e se der? Porque a gente não costuma falar, a gente não costuma se perguntar, mas e se der certo? A gente costuma se perguntar ao contrário, e se não der certo? Isso tudo que eu tô fazendo. Tá bom, responda. E se não der certo? Você recomeça? Você já teve outras questões dessa na sua vida que você conseguiu se superar? Mas e se der certo tudo isso que você tá fazendo? Então, é pra gente começar a pensar que quando a gente assume esse nosso protagonismo, quando a gente pega esse controle remoto e realmente assume, né, que a vida é nossa e que tudo que acontece nela é nossa autorresponsabilidade, a gente muda, gente, o jogo. Literalmente a gente muda o jogo porque a gente sai da posição de vitimismo para ir para uma posição de protagonismo. Tá bom, isso está acontecendo comigo, deixa eu olhar aqui o que eu posso fazer para mudar isso. O que eu posso fazer para sair desse lugar. É claro que eu estou falando isso e parece que é muito simples, né? Muito fácil. Mas a verdade é que se você está passando por uma situação difícil e você sente que você, por exemplo, precisa chorar, chore. Chora, coloca para fora. Mas daqui a pouco senta, peraí, deixa eu ver como é que eu posso sair dessa questão que está acontecendo comigo. Como que eu posso mudar isso? Porque a gente precisa ter os nossos momentos sempre, gente, de acolhimento. A gente não é um robô. E eu sempre falo que a gente precisa reaprender a sentir. Porque a gente aprendeu ao longo da vida a não sentir. Como se a gente vestisse uma roupa de super-herói e aqui ninguém me toca, nada eu sinto, mas eu também, quando toco o outro também nada sente. E a gente começou a achar que isso é normal, que isso que é o legal da vida. Então, eu não sofro, finjo que não sofro, finjo que também não faço mal a ninguém, também não faço bem a ninguém, e assim a vida segue. E aí, esse monte de sujeira embaixo do tapete, que eu já fiz uma analogia e que eu me referi aqui nesse podcast, uma hora essa poeira ela vai levantar. Uma hora alguém vai chutar esse tapete sem querer. E aí vai ter que olhar para essa sujeira. Vai ter que realmente pegar e limpar essa sujeira, tirar essa sujeira de dentro de casa. E o meu convite é, antes que isso acumule demais, antes que isso cresça demais, vamos começar a olhar para isso. Vamos começar a olhar os pequenos movimentos que a gente pode fazer, sabe? Que a gente dá conta de fazer. Isso é muito importante, gente. É parar de se comparar com os outros e querer fazer igual aos outros e olhar para você e dizer para você, o que eu dou conta de fazer agora? O que vai ser bom se eu fizer agora? Qual passo eu preciso dar? Sabe? Isso é fundamental. E às vezes a gente quer fazer o mais para querer mostrar para os outros. E não é sobre os outros, sabe? É sobre a gente. É sobre o que eu quero para minha vida, qual é o passo que eu vou dar, o que eu quero fazer. Então, é muito sobre isso. Eu espero, né, que o que eu tenha colocado aqui, de alguma forma, tenha trazido alguma luz para algo que você precisasse olhar nesse momento. Eu entendo perfeitamente que cada um está no processo e nada do que eu coloquei aqui é algo que é uma regra, sabe? Mas foram questões que eu coloquei aqui só para a gente refletir. Porque quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a perguntar, quando a gente começa a se questionar, a gente sai desse lugar do automático, do que faz sem pensar. E a gente começa a assumir a nossa humanidade e olhar para dentro da gente, o que a gente precisa, de fato, cuidar. Vem comigo, vamos caminhar em busca do... Você ouviu mais um episódio do podcast sobre quem está com o controle remoto da sua vida, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, basta enviar para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com
nosso-cd.com e fernandagonçalves.com. Conhecimento e evoluir. No podcast